Graça e paz. Amém. Feche teus olhos. Peça para que o Espírito Santo ministre ao teu coração nesta noite. Que o Senhor venha falar ao seu coração. Que o Senhor venha ministrar ao seu coração. Fala, Senhor, a cada um de nós nesta noite. O Senhor já tem ministrado cura. O Senhor já tem ministrado libertação na nossa vida. Fala, Senhor, a tua palavra, para que ela possa me dar direcionamento, para que eu possa entender a tua vontade, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Estava com saudades de vocês. Fazem 3 meses, né, que eu não venho aqui. Quantos estavam com saudades de mim? Amém? Abra tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto a ele, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Podeis tomar assento. Gostaria de falar hoje sobre os 5 pilares do cristianismo. Quantos aqui são cristãos? A primeira coisa que nós devemos entender é o que é ser um cristão. Ser um cristão não é porque eu frequento uma igreja. Ser um cristão não é porque eu nasci num país cristão e logo os meus pais me ensinaram o cristianismo. Não, isso não te faz um cristão. Você ter uma carteirinha de uma igreja não te faz um cristão. Você vir a uma igreja e participar da ceia não te faz um cristão. Você ser um dizimista não te faz um cristão. Por isso nós devemos entender que para ser um cristão, e a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. O que é um cristão? Um cristão são os seguidores de Cristo. São aqueles que imitam a Cristo. São aqueles que fazem aquilo que Cristo ensinou a fazer. Isso nos torna um cristão. E não apenas vir a uma igreja, não apenas ser um dizimista, tudo isso é muito bom e deve ser feito, mas não nos faz disso um cristão. Este homem a qual Jesus encontra, ele era capitão de 100 soldados, um centurião. Ele cuidava de 100 soldados. E ele se chega para Jesus por causa do seu servo que está doente. E veja que ele não estava pedindo algo para ele, mas estava pedindo algo para alguém que o servia. E Jesus, ouvindo o que esse homem pediu, disse: Eu vou na tua casa, e o teu servo será curado.
E ele responde: não, eu não sou digno que entre na minha casa. Eu não sou digno. Basta que você dê uma palavra. Porque eu sei o que é autoridade. Eu sei viver debaixo de autoridade. Quando eu digo a um dos meus comandados, vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. E basta que você dê uma ordem agora, e o meu servo será curado. E Jesus, vendo que aquele homem nem era um israelita, ele nem servia o Deus de Israel, mas algo muito importante entrou na vida dele. E esse é o primeiro pilar do cristianismo. Esse é o primeiro pilar que nós devemos buscar. Diga fé. Jesus disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. A palavra do Senhor nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode tentar agradar a Deus vindo à igreja. Você pode tentar agradar a Deus com uma carteirinha de uma igreja. Você pode tentar agradar a Deus por ser dizimista, ofertante. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro pilar para que você se torne um cristão, você precisa ter fé. Crer que tudo é possível. E não existe impossibilidade para Deus. Esse problema que você está vivendo, esse problema que está te atormentando, basta uma palavra de Deus. Basta apenas uma ordem de Deus. E tudo será mudado. Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos aqui têm fé que a sua situação pode mudar hoje? Aí você se tornou um cristão. Você se tornou alguém que pode ver a mudança na sua casa, na sua família. Que basta uma palavra. Não precisa muitas coisas. Basta uma palavra. Jesus chamou os seus discípulos do quê? De tímidos. Muitas vezes nós, como cristãos, nós nos tornamos tímidos. Tímidos. Muitas vezes ficamos pensando: será que isso que vai ser feito hoje, esse ato profético, será que pode? Será que não pode? Muitas vezes nós temos timidez. E a palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Temos vergonha muitas vezes. E quando cheguei aqui, eu não sabia que o pastor Marcos iria fazer esse ato profético. Mas ele fez crendo, porque Deus colocou no coração dele. Diga: tudo que Deus colocar no meu coração, eu creio que será bênção. Esse é o primeiro pilar. Diga: fé. Tudo que eu for fazer, eu preciso crer que vai acontecer. Muitas vezes a gente vem à igreja e fica em dúvida. Será que Deus vai responder minha oração? Será que Deus vai me abençoar? Será que essa situação vai mudar? Será não existe no linguajar cristão. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Diga: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Por isso não permita que a dúvida entre no seu coração. Diga: eu tudo posso em Deus que me fortalece. O segundo pilar chama-se perdão. E é algo tão importante, senão Jesus não teria ensinado. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: eu não sou Deus para perdoar. Mas Deus não precisa perdoar. Quem precisa perdoar somos nós. Eu não consigo perdoar. Eu não estou sentindo de perdoar.
Os discípulos chegam para Jesus, vendo que Jesus fazia suas orações, e todas as orações de Jesus eram respondidas. Por exemplo, nesse caso que nós lemos do centurião, Jesus nem precisou ir na casa dele, apenas deu uma ordem: o teu servo será curado. O teu servo já está curado. E os discípulos observavam isso, a intimidade que Jesus tinha com os milagres. E eles pedem a Jesus para que os ensine a orar. Muitas vezes nós oramos, subimos aos montes. O pastor Marcos esses dias me convidou para ir ao monte. Eu disse, olha, eu gosto muito de monte, mas Deus não fala comigo só no monte, não. Deus fala comigo em todos os lugares. Quantos estão aqui que Deus fala em todos os lugares? Eu gosto muito de monte. Pastor Marcos também gosta, né, pastor? Mas eu não subo a monte para orar apenas. Porque em qualquer lugar, Deus fala ao nosso coração. Deus está falando com você esta noite? Amém? Porque Deus está onde você está. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não está lá, Deus não está lá, Deus está aqui. Diga, Deus está dentro do meu coração. E há momentos que nós não permitimos que Deus more dentro de nós. E quando nós não permitimos, quando nós não perdoamos, quando não liberamos perdão. Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar. Na oração do Pai Nosso, nos ensina o poder do perdão. E ele diz, olha, da mesma maneira que você perdoa, será perdoado. Nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Quantos querem ser perdoados? Da maneira que você perdoa. Mas é difícil de perdoar. Para alguns, é tão impossível perdoar. Reluta para perdoar. Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão dos nossos sentimentos. Ah, eu fui tão magoado, eu fui tão machucado. E ficamos nessa comiseração de como eu sou coitadinho, de como eu fui rejeitado, de como eu fui humilhado. E não permitimos que Deus perdoe os nossos pecados, para que Ele possa habitar em nós. Onde há mágoa, onde há rancor, onde há inveja, onde há ódio, o Espírito de Deus não habita. E é por isso que às vezes a gente procura monte, procura isso, procura aquilo, porque dentro de nós estamos sentindo um vazio muito grande. Aí corremos para uma igreja que anuncia isso, corremos para outra que anuncia aquilo, mas Deus quer habitar dentro de nós. E para que Deus venha habitar dentro de nós, o segundo pilar do cristianismo, ele deve estar bem solidificado. Quantos querem perdão? Diga, da maneira que eu perdoo, eu sou perdoado. Quantos querem perdão? Diga, eu vou liberar perdão. Abra tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 12, diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Diga, perdoar nos leva a sermos perdoados. Quantos precisam ser perdoados? Quantos querem ser perdoados? Sempre
Na celebração da Santa Ceia, Jesus nos traz a lembrança. E todas as vezes que nós tomamos o cálice e tomamos o pão, devemos fazer isso em memória. Que um dia Ele morreu por nós, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E se nós não perdoarmos, nós continuamos em pecado. E uma palavra que o apóstolo Paulo diz que não devemos participar do corpo e do sangue indignamente. O que é indignamente? Não se tornar digno de participar. E só nos tornamos dignos quando Cristo habita em nós. Quando verdadeiramente somos cristãos, obedecemos a sua palavra. Não apenas porque fomos à igreja, não porque apenas temos uma carteira de igreja, não. Porque verdadeiramente nos tornamos como Cristo. Cristo na cruz, Ele olha para o Pai e faz um pedido ao Pai. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Era um momento que qualquer ser humano estaria cheio de ódio, de rancor. Os discípulos de Jesus, uma certa feita, que eram humilhados, olharam para Jesus e falaram assim: vamos pedir que caia fogo sobre eles, que destrua. Muitas vezes nós agimos assim contra os nossos inimigos. Mas nós não somos cristãos agindo assim. Somos cristãos quando, Pai, perdoa. Porque eu perdoei ele. Perdoa, Pai. Porque se ele me magoou, se ele se lançou contra mim, é porque ele não sabe que eu sou um escolhido do Senhor. Quantos aqui são escolhidos de Deus? Quantos são escolhidos de Deus? Então perdoa. Porque o perdão virá sobre a sua vida. O terceiro pilar para se tornar um cristão chama-se simplicidade. Algo que muitas vezes nós abrimos mão da simplicidade. Algo que eu sempre escuto é: o Evangelho de Cristo é muito simples. Sim, o Evangelho de Cristo é muito simples. Jesus usava palavras simples. Jesus usava parábolas, metáforas, porque ele queria ser entendido por aqueles que o ouviam. Ele queria que aqueles que estivessem ouvindo o que ele estava falando entendessem muito bem o que ele estava falando. Então Jesus, ao conversar ali com seus 12 e mostrar a eles a missão, ele usa 4 animais. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Eis que eu vos envio como ovelhas. A ovelha é um animalzinho muito sensível. Qualquer grito perto de uma ovelha pode matar ela de uma morte súbita. Ela pode morrer de susto. A ovelha, ela morre de susto. Só gritar, sem ela estar esperando aquele grito, ela pode vir a morrer. Outra coisa que a ovelha traz nas suas características, ela é míope. Ela não enxerga muito bem. Então a ovelha, ela depende muito do seu pastor. A ovelha, ela se torna dependente do seu pastor. É por isso que Davi, ele se coloca como uma ovelha. O Senhor me guia aos pastos verdejantes. Me dá água tranquila. E Ele não deixa faltar nada, porque Ele é o bom pastor. Então Davi, muito antes de Jesus, ele já entendia
que para servir a Deus, ele precisaria se tornar uma ovelha e ter o cheiro do seu pastor. E por que o lobo? Porque o lobo, ele está sempre ao derredor. Ele está sempre perto das ovelhas. Onde o pastor está guiando as suas ovelhas, o lobo vai seguindo. E o que o lobo está procurando? Uma ovelha desgarrada. Uma ovelha que sai de perto do seu pastor. Uma ovelha que sai de perto do cuidado do seu pastor. Ela se torna uma presa fácil. Muitas pessoas dizem hoje: eu louvo a Deus na minha própria casa. Eu não preciso de igreja. Não preciso de pastor. Que grande engano. Porque Deus, Ele mesmo prometeu: eu vos darei pastores. Pastores. Que cuidem de vocês. Que orientem vocês. Pastores segundo o meu coração. Então a ovelha, ela tem que buscar o cheiro do pastor. Ser simples. A simplicidade. Há muitas pessoas que querem saber mais do que o pastor. Muitas pessoas ficam questionando. O pastor Marcos, ele veio aqui com toda a simplicidade e disse: Deus mandou eu fazer. Mas às vezes nós, como ovelhas, falamos: será? Que é isso? Esse negócio de pôr o vinho no meu ouvido, na minha orelha, é um sinal. É um ato profético. Mas muitas vezes nós pensamos que sabemos mais do que aqueles a qual Deus colocou sobre nós, para cuidar de nós. Por isso Jesus, ele diz aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes. A serpente é outro animal muito interessante. Ela escuta muito pouco, mas ela tem uma sensibilidade muito forte. Se você estiver caminhando, a serpente, ela já sente as suas vibrações. E ela já procura se defender ou se preparar para um ataque. Porque a serpente, ela ataca quando ela se sente ameaçada. A sensibilidade. Por isso, Jesus diz: olha, seja prudente como a serpente. Nós devemos ter a sensibilidade de saber quando o mal está se aproximando. Quando aquilo que não provém de Deus vem vindo contra a nossa vida. Quando aquilo que não provém de Deus está se levantando contra a nossa vida. E ele diz: seja simples como a pomba. Alguns anos atrás eu estive em um seminário, e o pastor que ali estava dirigindo esse seminário falou sobre a pomba, falou sobre esta passagem. E ali ele explicou porque a simplicidade da pomba, e porque a pomba representa o Espírito Santo de Deus. E ali ele nos ensinava que a pomba é um dos poucos animais que não tem o fel. Então a carne da pomba, você pode cortar ela de qualquer forma, ela não vai ficar amarga. Às vezes se você matar uma galinha, hoje a gente não sabe mais o que é matar uma galinha, porque ela já está no supermercado pronta, né? Algumas já vêm até num saquinho pronto para pôr no forno, não precisa nem temperar mais. Mas alguns anos atrás a gente criava a galinha em casa, tinha que pegar a galinha, cortar o pescoço. E se não soubesse cortar a galinha direito, cortasse o fel, a carne toda estragava. E assim a pomba. A pomba você pode cortar ela de qualquer forma, que ela nunca vai amargar. Assim tem que ser o crente. O crente não pode ser aquele que por qualquer motivo fica amargo. Por qualquer motivo ele fica de cara feia. Não. Devemos ser simples como a pomba.
simples como a pomba. E outro exemplo de simplicidade que o Senhor Jesus dá é a criança. Se você não se tornar como uma criança, você não entrará no reino de Deus. Por que a simplicidade de uma criança? Você pode chamar uma criança atenção, você pode falar bravo com ela. No momento que você dá um sorriso para ela, ela está de braços abertos para você de novo. Não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ódio, mas nós vamos crescendo e vamos nos tornando amargos. Então a criança, ela representa a simplicidade daquele que quer entrar no reino. Esse é o terceiro pilar. Diga, simplicidade. Jesus dá outro ensinamento dizendo, olha, quando você chegar a algum lugar, nunca sente nos primeiros lugares. Nunca sente nos primeiros lugares. Porque pode ser que chegue alguém ou esteja esperando alguém mais importante que você. Aí vão chegar para você e falar assim, você podia sentar um pouquinho mais para trás, porque esse lugar está reservado? Jesus, até isso ele nos ensinava. Sente, espere o dono da festa te chamar e falar, ei, senta aqui, vem aqui para frente. Da hoje de manhã, o irmão Jorge ele deu um testemunho que ele foi numa palestra, ele queria muito ouvir aquele homem daquela palestra, e ele sentou nos primeiros lugares, nos lugares VIPs, né? Ele chegou bem cedo e sentou lá. Aí disse que chegou um segurança e falou no ouvido dele, o senhor podia sentar lá atrás, que esse lugar é reservado aos VIPs? E pelo que eu estou vendo, o senhor não é um deles. Ele todo envergonhado se levantou, 1.500 pessoas no auditório, e ele olhou, não tinha mais lugar, aí ele foi lá para o final do salão. E todo mundo, quando passa, todo mundo vira a cabeça para olhar, né? Não é assim? Agora, se fosse ao contrário, ele fosse uma pessoa importante que estavam esperando, e ele ficou lá atrás. Aí o dono daquele evento falou assim, ei Jorge, vem aqui para frente, aqui tem um lugar reservado para você. Todo mundo iria olhar e falar, poxa, esse é o cara, hein? Esse é o camarada. Veja que Jesus nos ensina isso. Quantos querem ser cristãos? Diga, para ser cristão, eu preciso ouvir o que Jesus tem para ensinar. Senão eu não me torno um cristão. O quarto pilar para ser um bom cristão é o amor. Abra a tua Bíblia em João capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Diga, para permanecer, é necessário guardar os ensinamentos. Quando nós não guardamos os mandamentos, nós não permanecemos em Deus. E não permanecemos no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Muitas vezes nós não sabemos nem o que é o amor, né? Confundimos paixão com amor. Confundimos bajulação com amor. Tantas coisas nós nos confundimos. A Bíblia diz que Deus nos corrige porque nos ama. Mas tem pessoas que não querem ser corrigida. Porque acham que quando está sendo corrigida, está sendo odiada. Não. Quando você está sendo corrigido, é porque Deus te ama. Só corrige aquele quem ama. Hoje nós estamos numa geração que os filhos perderam a identidade. Por quê? O pai, pensando em dar amor ao filho, não corrige mais. Não ensina mais.
Não ensina o que é certo, o que é errado. Porque acha que o seu pai o corrigia demais. Mas Deus, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. E para permanecermos em Cristo, para permanecermos em Deus, nós temos que guardar os seus ensinamentos. Jesus, olhando essa geração de hoje, a geração que nós estamos vivendo, Ele falando profeticamente sobre aquilo que iria acontecer, como seriam os últimos dias, como seriam as últimas horas antes da sua volta. E Ele fala algo muito interessante, capítulo 24 de Mateus. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é um iníquo? O iníquo é aquele que conhece a verdade, mas não obedece à verdade. Quem comete a iniquidade? Aquele que sabe que está cometendo algo errado, mas continua fazendo errado. Então é alguém que não guarda os mandamentos. É alguém que não obedece os mandamentos de Deus. O iníquo é aquele que já ouviu falar da verdade, mas não coloca a verdade em prática. Conhece os mandamentos, mas não obedece os mandamentos. E quais são as consequências disso? O amor de muitos esfriará, por não obedecer. Por isso que Jesus diz: para estar em amor, é preciso obedecer. Quantos obedecem? Quantos são obedientes à palavra do Senhor? Diga: o amor habita na minha vida. Diga: a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Não é porque você ora 10 horas, não é porque você ora 2 horas, não é porque você ora 1 hora. Tempo atrás eu li um livro do Benihim, e eu fiquei abismado em uma das suas declarações no livro. Ele disse: eu não tenho tempo de orar 2 horas. Eu não tenho tempo de orar 3 horas. Muitas vezes antes de uma pregação, o tempo que me sobra para orar é 5 minutos. Mas a gente acha que a unção que vem de Deus é porque você ora muito, é porque você sobe no monte, porque você desce monte, porque você jejua, porque você faz aquilo. Não. O amor de Deus é que te faz mais do que vencedor. O amor a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer os seus estatutos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que a minha chamada. Amar a Deus mais do que a minha esposa. Amar a Deus mais do que o meu filho. Amar a Deus mais do que os meus bens. Quando eu consigo fazer isso, a unção de Deus, ela derrama pela minha vida. Quantos querem sentir o derramar do Espírito Santo de Deus? Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Diga: nada é mais importante do que o meu Deus. Às vezes nós pensamos que muitas coisas são mais importantes do que Deus. E ficamos às vezes 3 horas orando, e é bom orar. Mas é muito bom também ouvir Deus falar. Porque muitas vezes nós nos colocamos em oração, 1 hora, 2 horas, e orações só de lamentações, só de murmuração, e não paramos para ouvir Deus falar. E nos levantamos da nossa oração dizendo: bom, agora eu já falei com Deus. Mas Deus falou com você? Quantas vezes você parou para ouvir Deus falar?
Muitas vezes nós pensamos que o que nós falamos é mais importante do que aquilo que Deus tem para nos falar. Deus, acima de todas as coisas. Deus, acima das suas necessidades. Deus, acima daquilo que você conquistou. Porque todas as coisas vêm de Deus. Diga, o amor é o quarto pilar. O amor a Deus. O amor à família. O amor à obra. Tudo que você for fazer, deve fazer com amor. Tudo que você se prontificar a fazer, tem que fazer com amor. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Quando você amar a Deus sobre todas as coisas, você já está orando. Já é uma oração. Você já está orando e falando com Deus. O quinto pilar para se tornar um cristão é a honra. Diga honra. Toda glória seja dada ao nosso Deus. João capítulo 5. Abra a tua Bíblia, João capítulo 5. Versículo 23 em diante. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Honrar a palavra de Deus. Honrar ao nosso Deus. Toda honra, toda glória deve ser dada ao nosso Deus. E Jesus, ele diz, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Honrar o Filho de Deus. Hoje nós estamos aqui nesta reunião, a qual o Senhor Jesus nos deu uma ordenança. Fazei todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes. Quando nós participamos do corpo e do sangue, não pode ser de qualquer maneira. Nós estamos honrando o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos vieram honrar ao nosso Senhor Jesus Cristo? Quando você honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, quando você tocar no cálice, tocar no pão, e saber quais são os sinais desse pão e desse vinho, e honrar ao Filho, como você tem honrado ao Pai, toda honra vem sobre a sua vida, toda honra vem sobre nós. E esta é o quinto pilar. Honrar a Deus, honrar ao Filho, honrar ao Espírito Santo de Deus. Nós não viemos aqui para sermos honrados, nós viemos aqui para honrar a Deus. Por isso, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. Põe a mão no seu coração. Veja se realmente você tem agido com esses 5 pilares. Se algum desses pilares, ele não está bamba. Faça uma reflexão nesta noite. Se realmente você tem agido com fé, igual aquele centurião. Ele poderia se encher de vaidade, porque Jesus disse, eu vou na tua casa. Mas ele diz, eu não sou digno. Basta que o Senhor dê uma palavra. Talvez você está indignado porque Deus ainda não respondeu a tua oração. Mas será que você creu que iria receber com fé? Será que este pilar,
Ele não está bamba na sua vida? Será que quando você vai buscar algo de Deus, você tem buscado crendo que Ele pode todas as coisas? Que basta uma palavra de Deus esta noite? Que basta Deus olhar para você nesta noite e mudar a tua sorte, mudar a tua história? Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus chamou os seus discípulos de tímidos. E nós sabemos que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Talvez você tenha orado, você tenha buscado a Deus, mas com timidez, cheio de rancores, cheio de mágoa, cheio de ressentimentos, duvidando. Coloque este pilar em ordem esta noite. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Deus pode mudar essa situação agora. Aquilo que você vem sofrendo há anos, Deus pode mudar neste momento. Coloque a tua fé em prática. Jesus nunca disse, eu orei e você foi curado. Jesus nunca disse, eu te dei a água benta e você foi curado. Jesus sempre disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Por isso esse pilar, ele deve estar bem firmado. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, que pode todas as coisas. Você confia em Deus? Declara para o seu problema, eu confio em Deus. Esta noite, a minha vida vai mudar. Amém? Essa é a fé. A fé, ela remove montanhas. A fé muda situações. Nós não podemos dizer que somos cristãos se não exercitarmos a nossa fé. Ah, mas existe um empecilho muito grande muitas vezes. A falta de perdão. Quando nós não perdoamos, Deus não nos reconhece como filhos. Quando não perdoamos, não somos perdoados. Há muitas pessoas que estão sofrendo porque resolveram não perdoar. Resolveram não abrir mão do seu eu. De quando ela foi humilhada, de quando ela foi desprezada. E por isso ela tomou uma decisão. Que esse pilar, ele vai ficar caído. Nessa noite, coloque esse pilar em pé. Perdoa aqueles que te ofenderam. Porque desta maneira, você será perdoado. E as bênçãos de Deus virá sobre a sua vida. Libere perdão. Coloque esse pilar em pé. Coloque esse pilar em pé. Eu perdoo. Eu tomo a decisão de perdoar. Eu libero perdão. Não importa o que fizeram contra você. Não importa como o inimigo usou alguém para tentar te machucar. A decisão de perdoar é você. É sua. E seja interesseiro. Muitas vezes nós somos interesseiros, mas na área do perdão, nós não somos interesseiros. O maior interesse é meu. Porque se eu perdoo, eu sou perdoado. Quantos querem ser perdoados? Diga, eu preciso perdoar. Eu tenho um grande interesse. Eu quero ser perdoado. Por isso eu libero perdão. A simplicidade
Não se sentir o mais importante. Não sentir que você é mais do que os seus irmãos. Seja simples. As bênçãos de Deus operam na simplicidade. Aquele que considera o seu irmão superior, aquele que considera os outros mais importantes. Quando você vai pensando nos outros, quando você passa a orar pelos outros. Interessante, a última lição do projeto Obed-Edom nos fala de Jó. E um texto que sempre ficou em meu coração é o capítulo 42. E Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. A simplicidade. Ore pelos outros. Quando você ora pelos outros, você se torna um canal de bênção. Todas as bênçãos que Deus vai liberar, ela passa por você. Porque você se tornou um canal de bênção. Um canal de bênção. Quando você levanta as tuas mãos para abençoar, as bênçãos passam por você. Você é a primeira pessoa a ser abençoada. Mas há tanta gente abaixando a cabeça para ser tocado na cabeça e não entende que a bênção vem no abençoar. Mãos levantadas. Levante as tuas mãos santas e abençoa. Quando você fizer isso, você se torna um canal de bênção. Mas é necessário entender a simplicidade. Entender que os outros são mais importantes que você. E que você é apenas um canal de bênção. Quantos querem se tornar um canal de bênção? Diga, eu vou orar pelos meus familiares, pelos meus amigos. Eu vou orar pelo pastor dessa igreja, pelo povo desta região. Aí você vai receber o que Jó recebeu. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus o abençoou. Quantos querem ser abençoados? Amém. O amor. Só permanece em amor aquele que honra, aquele que escuta, aquele que obedece. As formas do amor que o mundo nos dá não nos acrescenta nada. As formas de amor que o mundo nos ensina não nos enriquece. Mas o amor de Deus, Ele nos enriquece e não acrescenta dores. O amor de Deus. E a honra. Mateus, se não me engano, capítulo 10, versículo 40, diz assim: com a honra que você honra, você receberá um galardão. Quando você honra, você recebe um galardão. Se você recebe um profeta como um profeta, você recebe a honra, o galardão de um profeta. Imagina hoje, que nós estamos aqui declarando que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Toda a salvação que está na vida do nosso Senhor Jesus Cristo vem para nós. Honre ao Senhor nesta noite. Abra a tua boca para honrar ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Diga, Senhor, eu te honro nesta noite. Eu estou aqui para te honrar, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome. Toda honra, toda glória seja entregue ao Senhor nesta noite. Louvado seja o Senhor, dai glórias a Deus, aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor.